Marco Aurélio e os pensamentos para a eternidade. A eternidade como perspectiva filosófica. Marco Aurélio não escreveu para os outros, ele escrevia para si mesmo. Suas anotações, reunidas na obra Meditações, não foram feitas com o propósito de serem publicadas, mas para ajudá-lo a viver melhor, a suportar as pressões do império e a manter a sanidade em meio ao caos. Esse fato, por si só, já nos oferece uma chave de leitura. Estamos diante de pensamentos íntimos de um homem que tentava lembrar a si mesmo, todos os dias, o que realmente importava. Mas o que significa pensar na eternidade? Para Marco Aurélio, não se tratava de uma esperança mística ou religiosa. A eternidade, em sua visão estoica, era a compreensão do tempo como um fluxo ininterrupto que passa por todos nós, indiferente às nossas vontades. O que somos, com nossas dores, desejos e conquistas, é apenas uma pequena parte de algo muito maior. Quando ele escreve, todas as coisas são transitórias, tanto aquelas que temem como aquelas que desejas, está nos convidando a ver além do momento imediato, além do prazer ou da angústia do presente. É uma convocação à serenidade, pois quem entende a efemeridade da vida aprende a valorizar o que está ao seu alcance e a desapegar do que não está. Pensar na eternidade, portanto, não é fugir da vida, é mergulhar nela com mais profundidade, com mais presença e com uma consciência mais lúcida do seu valor fugaz, o imperador e a simplicidade da alma. Há um paradoxo fascinante em Marco Aurélio. Ele foi, ao mesmo tempo, o homem mais poderoso do mundo e um profundo defensor da simplicidade interior. Governava um império vasto cercado de intrigas políticas, guerras e responsabilidades imensas, mas escrevia sobre cultivar a humildade, conter as paixões e não se deixar seduzir pela vaidade do poder. Para ele, a verdadeira grandeza não estava no domínio sobre os outros, mas no domínio de si mesmo. Isso ressoa fortemente em sua máxima. A alma se torna aquilo com que se ocupa. Se você se ocupa com rancores, torna-se amargo. Se ocupa com desejos vazios, torna-se escravo. Mas se ocupa sua alma com virtude, com razão, com integridade, ela se torna firme, serena, livre. Esse ideal de simplicidade não é um convite ao empobrecimento externo, mas à riqueza interior. É olhar para dentro e perceber que tudo o que realmente importa, coragem, dignidade, caráter, não depende de circunstâncias externas. Um imperador pode ser infeliz, um homem comum pode ser sábio. O que os diferencia é a qualidade dos pensamentos que alimentam a alma. Marco Aurélio sabia que o luxo pode corromper, que o prestígio pode embriagar e que o poder pode afastar o homem de si mesmo. Por isso, buscava lembrar-se continuamente de que nada disso tem valor verdadeiro se não vier acompanhado da clareza moral. O tempo, um bem que não retorna. Poucos temas ocupam tanto os escritos de Marco Aurélio quanto o tempo. Para ele, o tempo é um rio que nunca para, fluindo indiferente às vontades humanas, levando tudo consigo: glórias, tragédias, nomes, impérios. Aqueles que desperdiçam o tempo desperdiçam a própria vida. E no estoicismo, viver bem é, sobretudo, saber usar o tempo com sabedoria. Marco escreve: não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre ti. Enquanto viveres, enquanto for possível, sê bom. Essa advertência tem força filosófica e prática. Ela nos empurra para a ação, nos convida a parar de adiar, de procrastinar aquilo que realmente importa. Nos desafia a não perder tempo com futilidades, ressentimentos ou distrações que nos anestesiam diante da urgência da vida. Esse senso de urgência não é desespero, mas lucidez. O tempo que temos não é curto. O problema é que, muitas vezes, o desperdiçamos. O estoico não teme a morte. Ele teme, sim, uma vida mal vivida.
E Marco Aurélio, escrevendo em meio às tensões políticas e às dores físicas que enfrentava, sabia que cada dia podia ser o último. E por isso mesmo fazia questão de lembrar-se: viver é agora. Viver com consciência do tempo é não desperdiçar a eternidade contida em cada instante, a natureza das coisas e o nosso lugar no todo. Para Marco Aurélio, tudo está entrelaçado por uma ordem maior, uma razão universal que os estoicos chamavam de logos. A natureza, em sua visão, não é caótica ou absurda, ela segue um fluxo racional, embora nem sempre possamos compreendê-lo. A angústia humana nasce justamente da tentativa de controlar aquilo que está fora do nosso alcance, enquanto a serenidade surge da aceitação desse fluxo natural. Em suas meditações, ele afirma: aceita tudo o que te acontece, porque o que poderia ser mais apropriado para ti do que aquilo que a própria natureza traz? É uma filosofia que desafia o ego, que nos convida a abrir mão da ilusão de controle, para nos alinhar com o que é. Não se trata de passividade, mas de sabedoria ativa. Compreender os limites da ação humana e concentrar a energia no que realmente depende de nós. Marco via o ser humano como parte de um todo, não um indivíduo isolado, mas um elo na vasta corrente da existência. Por isso, pregava a cooperação, a justiça e o dever. Se cada parte cumpre seu papel, o todo funciona em harmonia. E assim a ética estoica está diretamente ligada à cosmologia. Viver bem é viver de acordo com a natureza, tanto a interna quanto a do mundo. Assumir esse ponto de vista cósmico muda tudo. Diante dele, nossos problemas parecem menores, nossas vaidades mais tolas, nossas dores mais suportáveis, porque entendemos que somos passageiros, mas fazemos parte de algo eterno. A virtude como único bem verdadeiro. Em meio às incertezas da vida, Marco Aurélio nos oferece uma âncora: a virtude. Para os estoicos, ela não é apenas uma qualidade moral, é o bem supremo, a única coisa verdadeiramente valiosa. Tudo o mais, riqueza, saúde, fama, prazer, pode ser perdido ou corrompido, mas a virtude, uma vez cultivada, permanece como a expressão mais alta da liberdade humana. Marco escreve: o bem do homem está em sua vontade racional e em nenhuma outra parte. Ou seja, não é o que acontece conosco que importa, mas como escolhemos responder. A virtude está em agir com sabedoria, justiça, coragem e moderação, mesmo diante da dor, da calúnia ou do fracasso. Ela não depende do mundo ser favorável, ela floresce mesmo em tempos adversos. Essa concepção exige esforço, exige autoconhecimento, reflexão e prática diária. Porque a tendência humana é culpar os outros, lamentar o destino, ceder às paixões, mas Marco propõe o contrário: tomar responsabilidade pela própria alma, domar os impulsos, educar os pensamentos, tornar-se digno de si mesmo. A virtude para ele não é rígida nem fria. É um calor interior, uma força silenciosa que sustenta o homem em pé, mesmo quando tudo à sua volta desaba. E essa força, segundo Marco Aurélio, está ao alcance de todos: imperadores ou servos, jovens ou velhos, ricos ou pobres. Basta querer cultivá-la. A liberdade interior e o poder da escolha. Apesar de ocupar o trono mais alto do Império Romano, Marco Aurélio tinha consciência de que o verdadeiro poder não está no governo dos outros, mas no governo de si mesmo. Para ele, o homem verdadeiramente livre é aquele cuja mente não está acorrentada pelos desejos, pelos medos ou pelas opiniões alheias. Essa liberdade interior é conquistada no momento em que compreendemos uma distinção fundamental: a diferença entre o que está em nosso controle e o que não está. Marco reforça: se estiveres angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à tua avaliação dela. Isso tu tens o poder de revogar a qualquer momento. Essa é a essência da liberdade estoica,
escolher como interpretar o mundo, como reagir aos fatos, como manter a integridade mesmo quando tudo parece conspirar contra. É saber que, ainda que sejamos fisicamente limitados, mentalmente somos capazes de transcender. Quando Marco Aurélio enfrentava traições, doenças e a morte de entes queridos, ele não buscava se anestesiar. Ele buscava manter a alma firme. Não reagia com revolta, mas com reflexão. E essa postura é revolucionária. Ela nos dá o poder de escolher nosso estado interior, mesmo quando não podemos escolher as circunstâncias exteriores. Ser livre, então, é poder viver em paz no meio da turbulência. É ser senhor de si em um mundo onde quase tudo escapa ao nosso domínio. A morte e a eternidade do presente. Marco Aurélio encarava a morte com uma lucidez serena, não como tragédia, mas como parte natural do ciclo da existência. Para ele, temer a morte era sinal de ignorância. Afinal, o que há de antinatural em algo que acontece a todos os seres vivos desde o início dos tempos? O verdadeiro problema não está na finitude da vida, mas em não sabermos o que fazer com o tempo que temos. Ele escreve: não é a morte que um homem deve temer, mas sim o nunca começar a viver. E viver, no sentido estoico, é estar plenamente presente, desperto, consciente. É não se perder em arrependimentos do passado ou fantasias sobre o futuro. É habitar o agora com inteireza. Marco nos convida a aceitar a transitoriedade da existência com nobreza. Não como resignação, mas como uma forma de valorizar ainda mais cada instante. A eternidade não está em viver para sempre, mas em viver de modo tão verdadeiro que cada momento se torne eterno em profundidade. Essa visão muda a relação com o tempo, com o envelhecimento, com o fim. Saber que a vida é breve nos dá coragem para dizer o que importa, perdoar sem demora, buscar o que é essencial. Nos livra da ilusão de que teremos sempre outra chance. E, acima de tudo, nos lembra que a vida bem vivida é suficiente, mesmo que breve. A morte, portanto, não é um inimigo. É uma mestra silenciosa que nos ensina o valor do instante. Encerramento e reflexão final. Ao mergulhar nos pensamentos de Marco Aurélio, não encontramos apenas um imperador, mas um homem em busca de si mesmo. Em meio ao peso do trono, às batalhas e às perdas, ele escrevia, não para impressionar o mundo, mas para manter-se íntegro diante dele. Suas palavras atravessaram os séculos, porque tocam algo que permanece verdadeiro em todos nós, o desejo profundo de viver com sentido. Seus escritos não oferecem soluções mágicas, mas uma direção: cultivar a mente, manter o caráter, aceitar o mundo como ele é e agir de acordo com a virtude. São lembretes diários de que não controlamos o que nos acontece, mas podemos sempre escolher como responder. De que a dor é inevitável, mas o sofrimento é muitas vezes uma escolha. De que o tempo passa rápido e a vida, se não for vivida com presença, escorre por entre os dedos. Marco Aurélio nos convida a sermos imperadores de nós mesmos, a comandar com firmeza nossas paixões, nossos pensamentos e nossas atitudes, não para fugir do mundo, mas para enfrentá-lo com coragem e serenidade, porque a verdadeira grandeza não está em dominar povos, mas em dominar a si mesmo. E talvez, no silêncio das noites em que escrevia, Marco soubesse que sua luta mais importante não era contra os inimigos do império, mas contra os inimigos internos, o orgulho, a raiva, a vaidade, o medo. E é por isso que suas palavras seguem vivas, porque nelas encontramos não um governante distante, mas um espelho, uma voz humana frágil e firme que ainda nos guia.